Obrigado aí. A aula vai sendo gravada, tá? E depois vai ser postada no YouTube, no canal que alguns de vocês, eu já utilizava nas nossas aulas, né? E gravou o canal, né? Pode se inscrever também, certo? Fazer adicionar nos comentários as suas questões e vamos lá no canal, hein? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir lá e se inscrever, tá bom? Aí depois desse vídeo, do mesmo jeito, tá? Fazer o upload dele para o YouTube e já estará no canal também. Depois eu posto o link no Classroom para vocês, certo? E aí, pessoal, a gente agora estamos nos baseando, né, no caderno da AVA, da apostila de vocês, e a gente vai começar a estudar sobre a temperatura de corpos, não só dos corpos do nosso cotidiano, mas também de corpos celestes, né, corpos siderais. Por exemplo, nós podemos falar da temperatura do Sol, certo? Aproximadamente em torno de 6.000 graus, mas é 6.000 graus Kelvin. Então, isso muda também algumas coisas de escala, né? A escala da temperatura que é adotada é a Kelvin, no caso de algumas contas que nós vamos fazer. Tá? A escala adotada é Kelvin, que não é a mesma da escala do termômetro, que você pode achar na farmácia, certo? Então, termômetros de farmácia ou de hospitais costumam utilizar enfermarias, né, UTIs, né, costumam utilizar termômetros de mercúrio. Os termômetros deles são de mercúrio, certo? Porque isso também nós iremos estudar ao longo das aulas, certo? Os termômetros de farmácia, né, costumam ser de álcool, certo? E isso é por causa da sensibilidade ao calor. O álcool é uma, o mercúrio é outra. Tudo bem? Isso vai depender da estrutura atômica do corpo, da forma como os átomos e as moléculas estão. Então, nós vamos poder estudar algumas propriedades térmicas das substâncias e a influência delas na condução de calor também, né? Nós temos na página inicial da apostila sobre uma galáxia, né? Que ele fala da temperatura de uma galáxia que está na página 42. Se você tiver a apostila, na página 42, ele fala o nome da galáxia, né? Ela emite 99% da sua radiação eletromagnética, né? A radiação eletromagnética, por exemplo, que o Sol libera, é formada por luz visível, mas também ela é formada por calor, raios X, raios cósmicos, né? E as galáxias, esta galáxia também. Então, ela libera uma quantidade de radiação eletromagnética e 99%, nós falamos sobre espectro eletromagnético, eu vou voltar nesse tema, né, nesse assunto, mas tem uma figura que nós podemos colocar aqui, tá? 99% da radiação eletromagnética emitida é de raios infravermelhos, certo? Infravermelhos, que é uma radiação que nós temos. Nós temos micro-ondas, nós temos luz visível, certo? Nós vamos ter também raios X,
que os buracos negros emitem, né? Raios X tem infravermelhos, né? Que é o calor. Quando nós falamos de infravermelho, nós estamos falando de calor, né? A radiação, por exemplo, do Sol é infravermelho. Então, infravermelho é calor. E a quantidade de energia que ela libera é de mais ou menos uns 300 trilhões de sóis, né? Como se você tivesse 300 trilhões de sóis, pela quantidade de energia. E essa radiação infravermelho tem uma forma dela ser gerada, né? Porque se acredita que ela tenha um buraco negro no centro dela, e o buraco negro é muita massa, certo? E com essa massa que ele tem, ele contém também, né, uma quantidade alta de energia, né? Ele libera energia em forma de ondas eletromagnéticas. Tudo bem? Libera energia em forma de ondas. E ao liberar energia, ele capta partículas que estejam passando próximo ali dele. Então, ele absorve algumas partículas por estar liberando uma quantidade de energia alta. E quando as partículas vão se aproximando do buraco negro, pessoal, vai ocorrendo algumas reações, inclusive nucleares, né? Nós estamos falando de partículas nucleares, como neutrinos, muons, neutrinos, muons e outras, né? E nas reações dessas partículas nucleares, que são reações nucleares, se libera uma quantidade de energia em forma de calor, né? E outras radiações também. Então, eles liberam energia, por exemplo, de raios X. Aí a temperatura vai se aquecendo a milhões de graus Celsius, né? Começa a esquentar por causa dessas reações. E libera raio-x, radiação eletromagnética em raio-x. Essa radiação chega à poeira interestelar em volta da galáxia e energiza a poeira, né? Faz a mesma coisa, dá energia para estas partículas, torna elas energéticas, e ao absorver a radiação em forma de raios-x, né, que foram liberados, estas partículas reemitem a energia recebida em ondas infravermelhas, né? Ondas infravermelhas, que são ondas de calor, certo? Isso é para lâmpada fluorescente que tem na sua casa, para ter, por exemplo, a gente pode falar do micro-ondas, libera calor do forno a gás, né, do motor do carro e algumas outras máquinas também que libera calor, certo? Liberam calor. E uma das questões que tem neste começo é sobre se você poderia estimar a temperatura por meio da cor da radiação emitida, né? Então, por exemplo, você olha para o Sol e você verifica que a radiação que ele emite tem um tom amarelado, né? Ou azulado um pouco, né? Um pouco amarelo, um com azul, mas você identifica uma determinada cor. Estimar a temperatura por meio da cor da radiação emitida, certo? Então, nós olhamos para o Sol, só um instantinho aqui. Nós olhamos para o Sol e verificamos que a cor da radiação dele é amarela e azulada, né? E você pode estimar a temperatura aproximada do corpo? Pode. Pelo corpo negro, né? Que é um corpo que está emitindo radiação em mais de uma
a região do espectro eletromagnético, certo? Ele está emitindo radiação em mais de uma região desse espectro. A gente pode verificar que tem uma região, né, do espectro que a radiação liberada tem um comprimento de onda. Nesse comprimento de onda, pessoal, nós podemos verificar, né, a temperatura do corpo aproximadamente, né? Então, se nós tivermos um espectrômetro, por exemplo, né, que é um aparelho usado em laboratório para estudar a composição da radiação, das radiações, né, que chegam até o aparelho, dá para você ver a composição, né, do próprio corpo e a temperatura aproximada que ele está. Então, nós podemos estimar a temperatura, né? A temperatura aproximada que ele está. Então, um corpo que está emitindo radiação na região do vermelho, ele tem uma determinada temperatura, né? Que no gráfico, então, mais uma vez, né? Se você tiver um gráfico das radiações emitidas por um corpo, e com um espectrômetro, você identificar as regiões do espectro eletromagnético que estão contidas ali, né? Então, se você identificar as regiões mesmo, né? Que estão contidas na radiação, dá para determinar ou aproximar, né? Deixa eu pegar uma coisa aqui. Então, dá para aproximadamente, né, ou determinar até mesmo a temperatura que o corpo está, assim como a composição dele, né? Então, se você identifica as regiões do espectro, dá para saber a temperatura aproximada do corpo. Então, o Sol, se nós pesquisarmos o gráfico das emissões de radiação eletromagnética do Sol, que o Sol faz, certo? Eu vou até colocar daqui a pouco esse gráfico aqui para nós vermos. Dá para a gente saber, por exemplo, se o Sol está emitindo mais no azul e no amarelo, a temperatura aproximada que o Sol esteja. Né? Se ele tivermos uma lâmpada incandescente, que a maior parte da luz, da radiação, aliás, que ela emite, né? Porque tem luz que tem radiação, aliás, tem luz assim visível e tem outras radiações, né? Que não são luz, né? Então, se nós pesquisarmos o gráfico das radiações de uma lâmpada incandescente, dá para ver que o pico das emissões, né? Onde você tem o pico das emissões das radiações é aproximadamente na região no vermelho, né? E também do infravermelho. Só que a maioria é no infravermelho, no caso da lâmpada incandescente, certo? A maioria está do infravermelho. E o infravermelho não é visível, não é uma radiação visível. Então, tanto que você precisa de câmera infravermelha, né, para enxergar à noite, certo? E ela vai indicar para você, enfim, pela temperatura aproximada que o corpo está, né? E ali a gente vai ter a maior parte da radiação do incandescente no invisível, no infravermelho. Igual a radiação do micro-ondas ou do forno, do fogão de cozinha a gás, né? Que você tem na sua casa, por exemplo, que são do mesmo princípio. Emissão de infravermelho, assim como o Sol, né? Também o faz. Só que no Sol, uma parte maior, o pico das emissões está no azul, na verdade, certo?
E o amarelo é uma questão do espectro dos gases da atmosfera, do comprimento de onda que eles irão refletir. Que os gases que nós temos na atmosfera, eles têm um espectro de emissão de radiações muito parecido com o do sódio, né? O sódio é o gás que tem nas lâmpadas de poste de rua, sabe? Que ele emite uma luz de qual cor? Amarela, certo? E os gases da nossa atmosfera, eles têm um comportamento parecido com o sódio no espectro de emissão. Tudo bem? É uma coisa que nós vamos estudar então fica assim parecendo que é amarela, mas a maior parte é no azul. O pico das emissões. Aí quando você pega o gráfico das emissões do Sol, o pico dele dá no azul. Aí se nós olharmos o comprimento, né, pesquisar do azul, a gente verifica que tem uma determinada temperatura, certo? Que o Sol está. Tudo bem? Aí essa temperatura é de aproximadamente 6.000 Kelvin. Isso pelo espectrômetro, né? Ou espectrógrafo, né? E junto com o gráfico das emissões do corpo. Aí nós podemos identificar a temperatura dele, certo? As radiações, os corpos mais quentes, pessoal, eles costumam estar a temperaturas, aliás, a emitir radiações mais próximas da, da direita do espectro visível, né? Então, azul, violeta, até mesmo verde, né? Os corpos mais quentes emitem estas radiações com estes comprimentos de onda, certo? Para nós pegarmos aqui, né, antes da passagem, só um minutinho, que a gente vai olhar aqui, ó, peraí. Certo? Aí tem alguma parte que vocês podem, enfim, anotar ou alguma, enfim, vocês puderam ver essa parte da galáxia, tudo bem? Esse aqui é o espectro eletromagnético, certo? As radiações que estão contidas nele aqui no meio, a gente vê a luz visível, certo? E vocês veem que ela é do vermelho, né? Ela tem do vermelho, vai até o violeta, lá em cima, né? Que seria a direita dele, tá? E a radiação, ela vai variando, varia o seu comprimento de onda, tudo bem? Seu comprimento de onda varia. Vou verificar aqui uma coisa. Acho que seu comprimento de onda vai variando, né? De modo que o vermelho, o comprimento dele é, é mais alto e o azul para o violeta é menor. Tá? Então a gente vai ter uma variação do comprimento do espectro. Aí por isso que é bom vocês estarem vendo que o vermelho ele está mais atrás, né? Mais embaixo, que seria a esquerda, mais comprimento de onda para lá, para onde o vermelho está. E menos comprimento de onda para a direita, que é onde o azul e o violeta estão. Tá. Mas eu ia fazer uma outra coisa aqui, peraí. Eu acho que é nessa tela aqui mesmo. Deixa eu ver. Não salvei aqui, só um minutinho. Só. Ah, tá.
Este aqui, né? Tem outras figuras que nós podemos achar na internet relacionada a espectro eletromagnético também, tá? E aí a gente vê alguns aparelhos que estão contidos nele, enfim. Então, a temperatura é para trazer de volta estes conceitos, né? Quando a gente fala de temperatura, dentro desse espectro mesmo, a lâmpada incandescente, ela está numa temperatura relativamente alta, né? Porque a maior parte da luz que ela libera é no vermelho e no infravermelho, certo? Mas conforme a luz emitida seja no verde, ou no azul, ou no violeta, a temperatura se torna maior ainda, tá? Que é o caso das lâmpadas fluorescentes, certo? Então, nós podemos verificar que essas lâmpadas, a temperatura é maior ainda do que as incandescentes, pela energia que é contida na radiação, tá? Que o violeta é uma radiação mais energética do que o vermelho. Então, se você pegar um microfone ou um controle remoto, ele recebe radiações infravermelhas para sintonizar o sinal, né, das ondas eletromagnéticas com o receptor. No caso, pode ser um decodificador da sua TV a cabo ou DVD, se você tiver um aparelho, né? E fazer a regulação por ondas infravermelhas. Aí essas ondas infravermelhas, ó, que elas estão no espectro eletromagnético, mas elas estão a uma temperatura menor, certo? Agora, se a gente for para a direita do espectro visível, onde está o ultravioleta, a gente vê o Sol ali, certo? E o Sol, ele está a uma temperatura maior, não é? Do que alguns outros corpos que a gente vê na imagem. Porque o pico das emissões do Sol, a maior parte das radiações que ele está emitindo é no azul. Então, a região do azul, né, a luz visível, ela está numa temperatura alta, fazendo com que nós percebamos, né, o Sol como, entre aspas, quente, tá? Mas aí vocês clicam no link que aparece aquela imagem, certo? Não precisa fazer login ou estar logado no Skype para isso, tá? Beleza? Então, essa sensação térmica, pessoal, no micro-ondas também, ele emite uma quantidade de micro-ondas. A radiação é essa, né? Radiação em micro-ondas, certo? Que está a uma temperatura ali dentro, em torno de 100 graus aproximadamente, né? 100 graus até 150 graus. É uma temperatura, em termos comparativos, que é baixa, né? Se a gente vê com outros equipamentos. E o micro-ondas, ele tem uma quantidade de calor, aliás, ele emite uma quantidade de calor menor, certo? Menor pelo comprimento de onda da radiação dele, que é mais alto. Então, as radiações que têm um comprimento maior, a quantidade de energia transmitida pelas ondas eletromagnéticas é menor. É o inverso, certo? Então, comprimento maior, quantidade de energia mais baixa. Então, isso está levantando a questão para nós sobre o que é a temperatura, esse conceito que a gente utiliza no dia a dia, tá? Na página 43, a gente vê algumas figuras do modelo cinético molecular, que nós vamos estudar também, mas a gente vê ali, basicamente, a princípio, uma pessoa cozinhando numa frigideira, né? Fazendo alguns legumes ali e colocando no fogo, certo? O fogo, ele é um termo que está ligado a calor ou a temperatura, certo? O fogo, ele está ligado. Se você falar de uma fogueira, né?
ou de da chama de uma vela, você vai estar falando de calor. Ou do sol, certo? Ou do micro-ondas. Então, são termos que estão ligados a calor, né? O motor do carro, né? Motor de combustão, motor do carro. Entre outros, pessoal. Tudo bem? Certo? Aí você pode anotar no caderno, né? Pode digitar também, fazer um arquivo do Word, fazer um arquivo para aula, né? Aí fica bom, né? Enfim, aí como você for fazer, mas fazer um arquivo do dia fica bom, né? Para estudar também e tal. Aí essas fontes são fontes de calor, certo? Aí elas estão emitindo calor, tá? Na página 43, a gente vê algumas figuras do modelo cinético molecular, então, né? O que é esse modelo? A quantidade de calor que os alimentos estão recebendo na frigideira, né? A quantidade de calor que os alimentos estão recebendo nela vem da chama do fogão, né? E a chama do fogão, ela obteve calor, né? Ela está emitindo calor porque ela transformou a energia da combustão dos gases, né? Que gases seriam esses e aonde eles ficam, né? Na nossa cozinha. Então, ó, a chama do fogão está liberando calor. De onde que ela obteve o calor para fornecer para a frigideira? Na figura aqui da apostila, na página 43, a gente vê alguns legumes sendo fritados numa frigideira, né? A gente vê ali, enfim, pimentão, pepino, assim, alguns legumes sendo fritados numa frigideira. De onde obteve o calor, a chama do fogão para fazer isso? Obteve da transformação da energia da combustão dos gases do botijão, certo? O gás de cozinha, né? Também chamado assim. E a energia dos gases é uma energia que nós chamamos, né? Qual é a fonte, a forma de energia da energia dos gases? Semelhante à do petróleo, do gás industrial, né? Do carvão, dos próprios alimentos que nós comemos, tem uma energia armazenada. E essa energia, pessoal, nós chamamos de energia química, tudo bem? Então, energia química armazenada. E o botijão transforma a energia química em calor. E o calor chega até a chama e a chama fornece calor, tudo bem? Então, conforme ela fornece o calor, as moléculas dos legumes, né? Elas absorvem o calor. Então, as moléculas absorvem o calor. Tudo bem? Certo? Sim. As moléculas absorvem o calor da chama do fogão, fazendo com que a energia média delas se torne maior. Se nós olharmos a figura, as moléculas estão se movendo rapidamente, né, de um ponto para outro da imagem. E deixa eu ver se é aqui, peraí. Eu acho que é na outra. Ah, sim. Então a gente vê essas moléculas, né, se movendo de um ponto a outro do recipiente com uma velocidade maior, inclusive, porque elas absorveram energia da chama do fogão e elas ficaram assim, né, mais intensas. A movimentação delas, em média, ela aumentou.
beleza? Tanto para a direita como para cima, enfim, diagonal, né? Tem algumas em diagonal. A energia média e isso é, 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 e fica maior e ocupando um volume maior do recipiente. Aí esse efeito que é a dilatação térmica. Logo que você tem uma dilatação ocorrendo, isso pode ser um balão a chama quando ele está subindo, né? Ou um termômetro dentro do vidro quando ele sobe, o nível do termômetro sobe, né? A dilatação, quando ela ocorre, a temperatura quando a energia aumenta, a temperatura aumenta também. Tudo bem? Temperatura aumenta, então, porque as moléculas absorvem calor, a energia média delas aumenta, a temperatura delas aumenta. Então, a temperatura está aumentando. O inverso também é verdadeiro. Se as moléculas dão energia de alguma forma, a energia média delas abaixa, diminui e elas se contraem. Aí elas ficam mais juntas, próximas umas das outras, né? O que acontece no estado sólido da água, por exemplo, tá? A água em estado sólido, que é o gelo, né? As moléculas estão próximas umas das outras pela perda de energia cinética, né? Média delas. Energia cinética é quando tem velocidade, tudo bem? Aqui nós temos só para ver se é a continuação, partículas estão se movendo com uma velocidade média. Isso, é uma continuação. Então, na página 42, vocês veem essas duas figuras, né, juntas, uma depois da outra, e está mostrando como as moléculas estão a uma dada temperatura e como elas vão ficar com uma temperatura maior aqui dentro do recipiente. Isso acontece no botijão de gás, no motor do carro, certo? Na atmosfera e na superfície terrestre, na crosta terrestre, com o ciclo de energia do Sol, né? Isso acontece durante o dia e aumenta a temperatura das próprias moléculas de gases da atmosfera, que elas se elevam e ficam aquecidas. Aí elas sobem, né? Se dilatam, sobem e começam a formar, página 42, isso mesmo. Aí elas começam a formar ventos, né, correntes de convecção, que nós vamos falar também, e os ventos ascendentes, né, ventos tropicais, ventos equatoriais e ventos polares, né, ascendentes, né, são correntes de ar que sobem, né, começam a subir a partir tanto do oceano como da superfície da Terra. Tudo bem? Certo? Tudo bem de diferentes formas, porque a água ela absorve e reemite calor de uma forma, a crosta terrestre, né, absorve e reemite calor de outra forma. Isso depende do calor específico deles, que também nós vamos estudar. Então, a água tem um calor específico maior, né? Então, costuma demorar um pouquinho mais, porque enquanto ela está absorvendo o calor e variando a sua temperatura, certo? Tem corpos rochosos que fazem isso um pouco mais rápido, né? Fazem esse processo
porque já pela composição deles. E tem corpos que fazem, por esse modelo cinético molecular, né, eles têm uma condutividade bem alta, que são, por exemplo, o caso de metais, né? Então, a antena parabólica das nossas casas, né, que recebe o sinal da TV a cabo, ela é feita de uma substância com um alto ponto de fusão para poder permanecer no sol, por exemplo, né? E aumentar a sua temperatura, porque isso vai ocorrer, porque ela está recebendo calor do sol e a temperatura dela está subindo. É variação térmica, certo? Absorve calor, aumenta a temperatura. E fazendo com que ela aumente a sua temperatura, né? Então, a medida de aumentar a temperatura é uma medida microscópica dentro da substância. Então, tem essas substâncias que têm uma condutividade mais alta, que o calor específico delas é mais baixo. E, então, elas acabam tendo uma condutividade térmica maior. Quer dizer, absorvem calor, né, numa quantidade maior por segundo, né, e libera calor também numa quantidade maior por segundo, né, certo? Tudo bem? Absorve mais calor, libera mais calor por segundo, certo? Então, metais fazem isso muito bem, né? Algumas rochas fazem isso, este processo também de absorver e liberar. A areia, ela tem uma condutividade alta também, né? A própria areia, sim. E tem substâncias que não, igual vidro, borracha, plástico, tem uma condutividade baixa, por outro lado, né? Então, já costuma demorar mais nesse processo, que nós que usamos calça jeans com poliestireno, né? Poliuretano, enfim, neopreno, fibras, né? As nossas meias, fibra de nylon, as fibras sintéticas de polímeros, assim, elas já são mais isolantes, são isolantes, né? Porque tem uma condutividade baixa, certo? Isso está ligado à forma que os átomos e as moléculas estão nela, certo, pessoal? Tudo bem? Então está ligado à forma, a condutividade, né? Quando nós falarmos em condutividade, certo? Está ligado, né? A forma como os átomos e as moléculas estão no corpo. E isso é falado pelo modelo cinético molecular, que ele fala basicamente então que quando absorve calor aumenta a temperatura e aumenta a pressão das partículas, né? Se for um caso de um gás, por exemplo, o gás da nossa cozinha, né? Do botijão da nossa cozinha, ou de um balão de chamas a gás, né? E só que este aumento de temperatura ele acontece de formas distintas. Se tivermos com um condutor e com um isolante térmico, tudo bem? Isso acontece de formas distintas. Se você tiver o isolante pelo modelo cinético molecular, a temperatura aumenta, mas aumenta pouco. Se tiver um condutor, aumenta mais, né? A quantidade de calor por segundo, né? Quando nós falarmos quantidade de calor por segundo que é liberada, nós estamos falando da condutividade térmica, certo? Ou absorvida, né? Liberada ou absorvida. Ainda na página 43,
Nós vamos falar um pouco sobre o que é temperatura e calor, né? No cotidiano é comum a confusão entre os conceitos, certo? De temperatura e calor. Vocês acham que vocês poderiam distinguir, se nós voltarmos no exemplo da panela de uma panela no fogo, né? Ou falarmos de uma panela de pressão. Dá para distinguir? Vocês podem distinguir o que é temperatura e calor? Por exemplo, você ligou a boca do fogão, acendeu a chama do fogão, começou a fazer calor pelo gás, né? Aquilo é calor ou temperatura para vocês? Você está falando da chama de um fogão? Isso aí, isso mesmo, Giovana, isso mesmo. Calor, tá? Assim como o motor do carro é calor. Bom, a gente vai falar dele já, mas o do fogão é calor. Quando você muda a posição da chave do chuveiro para 4, né? Quando você muda a posição da chave para 4, você está controlando a temperatura ou o calor. Você coloca o chuveiro na chave 4, você está controlando a sua temperatura ou calor? Hum? Você está controlando a sua temperatura, certo? Eu ia falar, você muda a temperatura do chuveiro, né? Mas você coloca a posição da chave dele na 4, você está controlando a temperatura, certo? Você está colocando a temperatura dele. E o calor, ele está sendo liberado, né, por uma peça que o chuveiro tem dentro dele, que se chama resistor. E o resistor, ele transforma a energia elétrica em calor, né? Ele está liberando calor a partir da corrente elétrica que ele está recebendo. E ele está liberando calor. Isso é calor ou temperatura, né? A água sendo aquecida dentro da ducha, né? Pelo resistor, sendo aquecida pelo resistor, é calor ou temperatura? Vocês acham que no motor do carro é parecido? É. Ah, certo. Então, a água sendo aquecida pelo resistor, né? E o resistor, ele transforma energia elétrica, né, em calor. Ele é uma resistência, ele transforma a energia elétrica em calor. Aí, nesse sentido, ele está gerando calor. Tudo bem? Ele está gerando calor. Dessa forma, pessoal, ele está gerando calor. Aquecer a água, ou a água sendo aquecida pelo resistor, é calor. Tudo bem? Isso é calor. Tá? Assim como a panela de pressão, os alimentos de uma panela de pressão absorvendo o calor da chama, certo? A chama do fogão que está fornecendo calor para ela. Uma garrafa térmica, ela impede, né? Porque por dentro ela é isolante, ela impede a irradiação, né? Ou a saída do calor, a perda de calor por irradiação de dentro dela, porque o calor, a temperatura, por exemplo, do líquido é alta, né?
Então, se o líquido está a uma temperatura alta, né? Relativamente, né? E certo, e ele perderia calor, né? Ele daria calor para fora. Mas a garrafa térmica, ela faz uma proteção térmica, isolante térmica, e, enfim, o calor não sai da garrafa, né? Então, as moléculas da água, por exemplo, dentro dela, atingiram a mesma temperatura, e essa temperatura não diminui por o líquido estar perdendo calor, né? Se o líquido estaria cedendo, dando calor para fora, e a temperatura dela iria diminuindo, ela ia resfriar. Mas com esta camada de vidro, né, que tem nela, por dentro, né, a parte de dentro de vidro, talvez vocês já tenham notado isso, ela retém o calor, né? Então, é isolante, né? Isolante retém o calor. Como nós falamos, né, pessoal? O isolante ele tem baixa condutividade térmica. E com isso, ele não conduz calor, certo? Ele tem baixa condutividade, não conduz calor. É o caso do vidro, tudo bem? Na panela de pressão não é assim, né? Ela tem cobre, ela tem ferro, né? Ela tem alguns metais na não é fornitura que chama, acho que é fornitura, assim, né? Ela tem alguns metais no design dela, né? E os metais absorvem, né? O calor, são bons condutores, né? Então, ferro, alumínio, o cobre, zinco, que é utilizado para gerar, formar assim em metalurgia, né? Quando a gente solda, por exemplo, determinados metais, a gente pode aquecer eles, elevar a sua temperatura e tornar eles assim, aumentar a atividade das suas moléculas e aumentar a sua temperatura, né? Aí, por exemplo, na soldagem a gente derrete determinadas ligas, né? Juntas metálicas, juntas de aço até mesmo, pela soldagem, né? Quando nós se nós assistirmos assim a um vídeo de uma siderúrgica, a soldagem, né, ela faz o conserto, né, a junção ou a separação. Então, isso numa alta temperatura da chama, aquece as moléculas dos metais, né, e fazendo com que a temperatura deles aumente também, certo? Então, o zinco, por exemplo, ele tem uma condutividade alta, ele é usado na soldagem, né, no conserto enfim, de peças, na metalurgia, né, peças de forno, de fogão, motor de geladeira, né, até mesmo motores de carros, né, algumas são especializadas nisso, né, e eletrodomésticos também, né, algumas vezes, e tornando a substância assim com uma temperatura maior, né? Aí os metais, por exemplo, esses metais, eles podem atingir uma alta temperatura, porque eles têm uma condutividade térmica alta, né? Aí nós dizemos que eles têm uma condutividade térmica alta, certo? Então, eles não retêm o calor, ao contrário do isolante, eles absorvem o calor e liberam. Absorvem, liberam. Tudo bem? O calor não fica retido nos condutores, tá, pessoal? Porque pelo modelo cinético molecular, né, mais uma vez,
As moléculas absorvem calor, a temperatura delas vai aumentar e logo a energia térmica é transmitida para frente, né? Ela é enviada para outros pontos e não fica retida, ela é transmitida. Então, quando nós falamos em condutividade, é isso, é a transmissão de calor. E se continuarmos nas próximas páginas, né, no caso na 44, nós vamos encontrar o exemplo de um termômetro de porteiro, termômetro de portaria, né? Aliás, de ponteiro. Não sei se vocês já viram esse, um termômetro de ponteiro, né? E termômetros de álcool ou de mercúrio, né? Hoje em dia tem termômetros de eletrônicos também, certo? E os termômetros eles podem indicar, principalmente os de álcool e o de mercúrio, dá para ver bem uma coisa ocorrendo ali dentro deles, certo? Que é a dilatação do líquido que tem dentro deles, que é álcool, né? Pode ser álcool ou mercúrio. Então, vamos utilizar o exemplo do termômetro aqui. Se você tiver um termômetro de álcool, por exemplo, né? Você coloca ele junto do seu corpo, tudo bem? Coloca ele junto do seu corpo. O que vai ocorrer? O álcool vai subir ou vai ficar parado na coluna? Termômetro de álcool colocado junto do seu corpo. Você coloca ele junto do seu corpo. O álcool sobe ou fica parado? O que nós podemos esperar nesse caso? Com base em temperatura e calor. E modelo cinético molecular também, né? Junto. Isso, muito bem. É isso. Por que que ele vai subir? Porque o seu corpo, pessoal, ele está a uma temperatura mais alta, né, do que o álcool. O álcool do termômetro, ele pode estar em torno de 20 graus, que é a temperatura do ar atmosférico, certo? Então, mais ou menos isso. O seu corpo, ele está em torno de 37 graus, né? 36 graus, né? Na verdade, 36 graus e alguma coisa. O álcool está mais baixo do que isso. Então, voltando a calor e a temperatura, certo? Pelo modelo cinético molecular, as moléculas que estão dentro do álcool, antes de encostar no seu corpo, elas estão a uma temperatura mais baixa. Temperatura é uma medida que nós podemos fazer, por exemplo, né? Uma medida que ela está ligada a uma grandeza microscópica, que é a energia das moléculas de um corpo, a energia cinética delas. De energia cinética. Quanto mais energia cinética, maior é a sua temperatura. Tudo bem? Aí o seu corpo está numa temperatura maior, em uns 36 graus, né? Aí você coloca o termômetro junto do seu corpo. O seu corpo que está a uma temperatura maior, ele aquece outra parte que está a uma temperatura menor. Quem que ele vai aquecer? Seu corpo junto do álcool. O que vai ocorrer ali? Ele aquece o álcool.
que está a uma temperatura menor. O álcool, então, ele está numa temperatura menor, certo? Do que o seu corpo. Ele recebe calor. O corpo aquece o álcool. Quando você fala em um corpo aquecer o álcool, você está falando de calor ou temperatura? Calor ou temperatura, corpo aqueceu o álcool, né? O corpo aquece o álcool. Estamos falando sobre calor ou temperatura? Isso aí, isso mesmo, isso mesmo, é isso mesmo. E aí nós estamos falando de calor. Calor, o álcool está absorvendo calor, certo? Você, num dia muito quente, você precisa usar agasalho, por exemplo? A não ser que esteja muito quente, né? Que é uma outra coisa isso. Mas você não costuma usar agasalho em dias de temperatura assim de 28, 29 graus, certo? Porque o agasalho ele contém fibras sintéticas, né? Fibras de lã, de uh, uh, nylon, né? Poliéster, que são isolantes. Aí essas fibras são exatamente o que? Isolantes. Elas têm baixa condutividade. Um corpo isolante, ele retém o calor, certo? Então, o isolante retém calor. Se fosse num dia frio, o agasalho, ele forma uma barreira, né? Ele impede que o seu corpo perca calor. Então, ele impede a saída de calor do seu corpo. Aí você nota que o calor ele é tanto para resfriamento como para aquecimento, tudo bem? Quer dizer, tanto você pode falar que o forno está fornecendo calor para um determinado alimento, como a geladeira ela utiliza calor no funcionamento dela também, porque apesar do ar dela estar frio, né, o calor é retirado do ar da geladeira. Então, o ar da geladeira, por exemplo, eles, quando nós falamos da temperatura dele ser baixa, né, que ele está frio, nós estamos falando de calor ou temperatura? A gente fala do ar da geladeira, é calor ou temperatura? Nós podemos usar calor para coisas frias também, tá? Só que não é a mesma coisa que temperatura, certo? Calor não é a mesma coisa, não é a mesma coisa que temperatura. Vamos ver. Aí, então, aí no caso, pessoal, a gente vê que na geladeira ela tem calor e temperatura. Quando você fala que o ar é frio, você quer dizer uma sensação térmica, né? Então, o ar frio é temperatura, certo? O ar da geladeira e ser frio é temperatura dele que é baixa. E onde está o calor? Calor da geladeira é retirado do ar frio e é liberado por trás. Sabe aonde fica a grade da geladeira? Então o calor é retirado, mas ele está ali também. Ele é retirado do ar. O ar está a uma temperatura baixa, né? O ar é refrigerado e o calor é retirado. É retirado do ar e liberado, né?
por trás da geladeira. Ali nós chamamos de condensador, tudo bem? Mas a própria geladeira, ela tem um sensor térmico, não é? Que mostra a temperatura do ar do congelador dela, temperatura do ar de congelamento. Para achar esse sensor, você olhar na frente da geladeira que tem ali. Ele está bem assim na frente mesmo da geladeira, e ele indica a temperatura aproximada, né, do ar dentro dela. Tá bom? Na linha de cima é refrigerado, tá? Acabou saindo assim, mas é refrigerado. Então, o sensor térmico da geladeira, pessoal, só para nós deixarmos isso, né, para continuação. O sensor térmico da geladeira, ele está medindo o quê? Sensor térmico da geladeira está medindo o quê? Sensor térmico, sensor de... Igual tem no chuveiro também, né? Tem um sensor térmico no chuveiro que controla a temperatura da água. E o da geladeira controla a temperatura do ar da geladeira, né? Tudo bem? Temperatura, igual do chuveiro. Na página 45, nós temos alguns termômetros ali. Se vocês puderem olhar as figuras que tem ali, tá? Página 45 tem termômetros sendo mostrados. E esses termômetros, a maioria é de bulbo e capilar, né? Então, tipo, eles têm um mercúrio no bulbo, termômetros, tá? Mais uma vez aí, termômetros, tá, pessoal? Tem uma parte de mercúrio, né, no capilar, no bulbo, e o capilar é onde o mercúrio se dilata. Então, deixa eu verificar. Obrigado, Giovana. Certo, é isso mesmo. Deixa eu repassar as páginas aqui, então. 331, 332 no meu tá assim. 345 no seu? Então é 345, 44 e 43. No meu tá... É isso mesmo? No meu tá 333. Obrigado, hein? E na 345, obrigado, hein? E na 345 temos alguns termômetros de capilar e bulbo, que é o mercúrio dentro do vidro, e ele se dilata, tá? Pelo modelo cinético molecular, turma, o que acontece no termômetro? Ele absorve calor do corpo, a temperatura do seu microscópica, né, do seu interior aumenta, e o líquido se dilata. Ele se dilata, ele vai para onde? Para cima, né? Ele só vai subir. Aí nós vamos ter a dilatação, e logo depois da dilatação tem o aumento de temperatura. Aí uma coisa que acontece com o corpo quando ele absorve o calor: aumento de temperatura, tudo bem? Aumentar a sua temperatura. Aí ele vai para cima, ele sobe, né? Ele está se dilatando, ele vai subir. Aí, conforme o mercúrio está subindo no vidro, eu não sei se vocês estão olhando as figuras, mas ele vai subindo porque ele está absorvendo energia. Quando a energia dele ficar igual, a energia cinética, né? Tudo bem, pessoal? Cinética é a energia móvel das moléculas, né? É a energia da sua velocidade, certo? Quando a energia cinética das moléculas ficar igual à do corpo,
corpo não tem o corpo não alterará mais a temperatura do álcool, certo? Então, quando ficar igual à temperatura do corpo, a energia das moléculas do corpo e das moléculas do álcool vai ficar igual. Quando elas ficarem iguais, o corpo não altera mais a temperatura do álcool. Aí nós dizemos que os dois estão em equilíbrio térmico, certo? Equilíbrio térmico é o estado, né, onde a energia das moléculas do corpo é igual à energia das moléculas do álcool, ou no caso do mercúrio, certo? Que está na apostila de vocês, parece ser mercúrio isso, né? Eu não cheguei... aliás, eu li o texto, mas termômetro... sim, certo. Escalas termométricas. Mas parece ser mercúrio, né? Eu acho que ele não está falando, mas parece ser mercúrio, sim. Então, pelo modelo cinético molecular junto, né, com o equilíbrio térmico, nós podemos explicar o funcionamento do termômetro, tudo bem? Então, o termômetro ele utiliza esses dois estudos, né? Modelo cinético molecular e equilíbrio térmico. Quando a energia do corpo ficar igual à energia das moléculas do álcool, equilíbrio. Indica uma temperatura, certo, pessoal? Tudo bem? Aí indica uma temperatura. O que nós podemos ver também na página 45 é que nós podemos expressar a temperatura em algumas unidades. Então, nós podemos utilizar a escala Celsius, né? Nós podemos utilizar a escala Fahrenheit e aquela do Sol, né? Em que se expressa a temperatura aproximada do Sol, a escala Kelvin. Tudo bem? Não só do Sol, mas em determinadas regiões se utiliza o Kelvin, né? Para expressar a temperatura, certo? Escala Celsius, escala Fahrenheit e escala Kelvin. Certo, tudo bem. Beleza. Tá, então eu vou estar gravando, né, fazendo o upload e postando no YouTube, certo? Então, a gente pode marcar aí na página 345, deixa eu ver se é isso mesmo, 345 para continuação, certo? Então, página 345. Mas se vocês tiverem a apostila, turma, leiam a parte de transformação de escalas, né? De unidades, tá? Não que eu vou estar pedindo de vocês, que por vocês lerem, dê para fazer alguns exercícios e outras atividades, mas leiam sobre a transformação de unidades de temperatura, tá? Que está aí. Mas a gente retoma, tá? Aí logo em seguida, quando eu fizer o upload, eu posto o link aqui para vocês no Classroom, tá bom? Pode sim. Deixa eu colocar aqui. Na verdade, está no Classroom já. Pode sim. Pode ser pelo WhatsApp também, tá? Eu também mudei o chip, pessoal. E eu vou postar no Classroom o meu chip novo, tá? Depois eu vou voltar com o anterior, mas por enquanto eu vou postar para vocês lá, tá bom? Aí qualquer dúvida vocês me falam. Então, obrigado, pessoal, pela aula. Bons estudos aí. Qualquer dúvida me chama, tá